Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Agradeço o carinho da igreja e peço também perdão pelas minhas estranhezas. Eu não sou muito de homenagens e elogios, eu não sei muito bem lidar com essas coisas, mas de coração agradeço o carinho de todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia do Salmo 143. Salmo 143. E a gente vai ler inicialmente apenas um versículo, que é o versículo 8. Salmo 143, versículo 8. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e excelso nome. Glorificamos a ti, Senhor, na beleza viva da tua santidade. E rogamos a ti, Senhor, como já foi pedido, e nós dizemos amém às orações já feitas. E te pedimos de um modo muito especial que o Senhor nos abra os ouvidos, que o Senhor console o nosso coração, que o Senhor traga renovo às nossas almas, traga ânimo àqueles que estão precisando de um vigor. E não permita que nós saiamos daqui do mesmo modo, mas que cada um de nós receba a porção que o Senhor reservou para cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente chega nessa época do ano, e aí a gente já começa a fazer um balanço daquilo que foi vivido, daquilo que nós passamos, daquilo que nós enfrentamos. E a gente tem, nos últimos tempos, sistematicamente trazido palavras que tragam consolação, que tragam encorajamento à igreja, por tudo que a gente tem passado, por tudo que a gente tem vivido, por tudo que a gente tem visto, tanto pessoalmente, como em termos de país, como em termos de mundo até. Nesses dias a gente tem sido impactado com as imagens dolorosas de Alepo, na Síria. E a gente tem visto imagens principalmente de crianças e idosos passando por um momento extremamente difícil e catastrófico. Que a gente possa orar por esses irmãos amados que atravessam aquele momento tão difícil ali. Mas que a gente também possa olhar à nossa volta e ver quantos de nós também está precisando de oração, de um clamor da parte de Deus. Quantas famílias, quantas histórias, quantas coisas têm acontecido no meio do povo de Deus. E a gente tem estado carente de direções, de estratégias de Deus para enfrentar esses momentos difíceis. O ano está acabando e tem sido muitas as dores, as agonias pelas quais temos passado. Então, mais uma vez, a gente encontra aqui o rei salmista, angustiado de espírito, clamando por libertações. Depois a gente vai lendo todo o salmo à medida que vai entregando essa mensagem. E a situação histórica aqui não é conhecida, mas a sensação de desamparo e angústia, ela é bem conhecida. Mudam-se os protagonistas, mudam-se os cenários, mas a necessidade é a mesma, os endereços também mudam, mas as razões e o cenário são os mesmos. Há necessidade de amparo, de refrigério e de abrigo em Deus. Sim, porque só em Deus nós podemos encontrar esse abrigo, esse refrigério, esse cuidado, este zelo que nós tanto necessitamos. Então, de todo modo, nós temos sido provados e haja graça para resistir. É preciso que nós recebamos graça sobre graça, né? A gente tem acompanhado à distância o drama
da família do pastor Clóvis, enfrentando a enfermidade da esposa e do filho, e assim cheios de fé, cheios de coragem para seguir em frente. E aquilo que aquela família tem vivido tem sido encorajador para cada um de nós. E esta semana eu li uma frase dessas publicadas na internet, muito interessante, com uma pitada de humor criativo, que dizia assim: esta vida é eita atrás de eita. Ouviu essa? E a vida tem sido assim, é eita atrás de eita. Ou seja, é um susto atrás do outro, e haja sobressaltos e haja mal-assombros para nos inquietar o espírito já combalido pelas muitas lutas da vida. E ser cristão nessa época tem sido extremamente difícil. É preciso muita varonilidade para ser cristão em nosso tempo. Nunca foi tão difícil ser cristão como nos nossos dias. Seguir em frente sem negar a fé. E essas situações todas tendem a nos aprisionar em suas teias, se não cuidarmos a tempo de buscar o Senhor de todo o nosso coração. Busquemos ao Senhor. E a palavra que eu quero trazer hoje é esta: busque ao Senhor. Glorifique o Senhor, busque o Senhor, derrame seu coração na presença de Deus. Diga que está doendo, diga que está difícil, mas é a Ele que nós precisamos dizer isso. E o salmista aqui, o que ele fez, nos ensina a fazer também no meio das nossas lutas. E eu queria encorajá-los a fazer aquilo que ele fez neste salmo, e depois eu queria que você lesse todo o salmo. Primeiro, ele vai ao Senhor e detalha a sua dor. Aquilo que nos aflige deve ser exposto, não a um e a outro, mas à presença de Deus. Entre no seu quarto, feche a porta, dobre seus joelhos, ou se sente, ou ande dentro do quarto, mas fale com seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto lhe recompensará. E ali não tem reservas para você dizer, usar palavras: não vou usar essa palavra porque... Não diga, porque o seu pai conhece o seu coração. Ele é aquele que entende, é aquele que conhece o nosso clamor. A palavra nem chegou à nossa boca, o Senhor já conhece. E como é bom quando a gente pode fazer isso, entrar num canto reservado e a gente ter essa liberdade de falar com o nosso Deus de todo o nosso coração. Chore, se rasgue na presença do Senhor. O Senhor disse: rasgue os corações, não as vossas vestes, como se fazia no passado. As pessoas se desgrenhavam os cabelos, elas jogavam cinza sobre as cabeças, e ali elas ficavam para mostrar àqueles que estavam à volta a sua tristeza e a sua dor. Mas o Senhor não quer exterioridades. O Senhor quer que nós rasguemos o nosso coração e não as nossas vestes. O salmista diz aqui, detalhando a sua dor profunda de alma, no meio daquela situação que a gente não sabe exatamente qual foi. Mas nos versículos de 1 a 7, dessa vez eu vou ler na versão da NVI, que diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde por tua fidelidade e por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me, esmaga-me ao chão, ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito se desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti. Como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. E aí, quando a gente ouve essas palavras do salmista, eu acho que elas soam tão familiares. Cada um na sua luta, cada um na sua agonia, cada um passando o seu estreito. Essas palavras eu sempre recorro
a grande sala de oração de Deus, que é o livro dos Salmos. E ali a gente vai buscar encorajamento, porque a gente vê que as lutas que nós passamos não são desconhecidas. Muitos servos do Senhor já passaram por elas. Então façamos como o salmista, rasguemos o nosso coração diante do eterno e misericordioso Deus, e a gente vai sair dali absolutamente renovada. Quantas vezes a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a quem recorrer, a não ser ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que pode renovar as nossas forças e nos encher com a presença gloriosa do seu Espírito. A segunda coisa que o salmista faz, ele expõe a sua petição. Ele mostra o seu estado de alma e ele expõe a sua petição. Ele clama por direção e providência divina, assim, porque só Deus para nos apontar a saída. Só o Senhor para nos mostrar como fazer e como agir diante das situações que tem nos afligido. E nos versículos de 8 a 12, ele diz: faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Preserva a minha vida, Senhor, por causa do teu nome. Por tua justiça, tira-me desta angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos. Destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Então o salmista aqui, ele anseia por ser ouvido por Deus. Ele anseia para que a sua oração chegue ao trono da graça. Chegue à presença de Deus. E a gente vê que ele reconhece que só do eterno vem o seu socorro contra tantos adversários que se levantam para lhe demandar a vida. E a gente precisa aprender a fazer a vontade de Deus, mesmo no meio das nossas dores mais profundas. Porque nessas horas nós tendemos a aliviar o sofrimento a qualquer custo. Mas muitas vezes aquele sofrimento, aquela situação tem um propósito da parte de Deus, um propósito didático da parte de Deus, e a gente precisa aprender a amadurecer no meio dessas dores profundas. Então que o Senhor ele possa ministrar essa palavra no seu coração, que Ele possa nos fazer compreender qual o propósito e a vontade dEle para esta situação. O salmista anseia por justificação, ele pede a sentença de Deus sobre os opressores. A gente está vendo tanta coisa acontecendo à nossa volta, que a gente possa dizer: Senhor, de Ti vem o nosso socorro, tanto pessoalmente, como em termos de nação, como em termos de mundo. Então, o que nós podemos aprender com essa breve meditação de hoje, eu não queria me prolongar muito. Hoje as dores elas estão bem tensas, mas a gente para meditar um pouco sobre o que nós podemos aprender aqui. Em primeiro lugar, precisamos da direção de Deus para cada passo a ser dado. A gente tem mania de resolver as coisas e comunicar a Deus, e a gente exige de Deus que dê certo. Você pediu a direção de Deus? Você pediu ao Senhor aquela direção para aquilo que você gostaria de fazer? Então é hora de aprender. Não somos autônomos. Este ano definitivamente não foi fácil para nenhum de nós. As lutas por fora vieram de todos os lados, e os temores por dentro agigantaram-se ao ponto de quase nos matar. Eu acho que todos aqui têm uma história para contar assim, mas de repente erguemos os olhos da nossa dor e os colocamos naquele que é tanto o caminho quanto a direção a seguir. E este caminho é apertado, continua apertado, cheio de desfiladeiros íngremes, que nos levará a uma porta que também continua estreita e, como alguém disse, não passou por reforma. Atravessá-la não é fácil, mas nós chegaremos a um lugar espaçoso para a glória de Deus. Passar por essa porta que é o Cristo nos levará
aquele lugar que nós tanto ansiamos. Segundo lugar, precisamos nos livrar de todas as bagagens da velha vida, e desapego é coisa difícil. Mas à medida que andamos com o Senhor, vamos sendo dia a dia preenchidos por Ele. Os nossos espaços vão sendo ocupados por essa presença generosa, gloriosa e suficiente de Deus. Aí todas as perdas se converterão em ganhos, todas as ausências se esvaziam de sentido, todas as indiferenças já não são mais importantes, porque nós temos ao nosso Senhor. Essa é a fé do tipo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que a gente possa ter essa visão daquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. E em último lugar, gostaria de chamar a atenção para o fato de que os nossos piores inimigos estão dentro do nosso enganoso coração. Está ouvindo? O salmista clama, livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em Ti eu me abrigo. Quem são os nossos piores inimigos? São as velhas inclinações da nossa velha carne pecaminosa que estão sempre tentando se levantar e tomar a dianteira. Abriguemo-nos em Deus. Queria deixar essa palavra e que o Senhor Ele possa aplicar essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.